Bom dia, pessoal. Bom dia. Segundou. Uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de conquistas, uma semana onde a gente tem um encontro com o Senhor genuíno, verdadeiro e que nós possamos estar juntos. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre e que ele seja exaltado na sua vida, na minha vida, aonde quer que você esteja, que o Espírito de Deus te console, que traga paz, que excede todo entendimento à sua vida, ao seu coração, aos seus caminhos, que haja luz e que o Espírito do Senhor interfira nas nossas decisões e que nós possamos ser aquilo que Deus planejou para nós, que nós possamos ter e realizar o projeto de Deus que é perfeito, aleluia. E hoje nós vamos falar sobre os olhos. As pessoas costumam dizer que os olhos são as janelas da alma. E tem um texto lá em Mateus capítulo 6, que ele fala sobre os nossos olhos. Ele até direciona o caminho, né? Mas tem um versículo antes que chamou muito a minha atenção, Mateus 6, versículo 21, 22 e 23. E o versículo 21 diz assim: por onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E aí isso me chamou a atenção, por quê? Porque os nossos olhos, eles costumam ficar fixados para aonde está o nosso interesse. Os nossos olhos, eles visualizam aquilo que nós queremos. Primeiro a gente olha, depois a gente deseja. Olha que coisa apropriada. Primeiro você paquera, você se encanta, você vai lá no crush, né? Eu não sei nem como é que chama paquera hoje, gente. Estou desatualizada. Mas primeiro você olha, você deseja, né? E aí o texto segue dizendo que a candeia do corpo são os olhos. O que é uma candeia, gente? O que é uma candeia? O significado de candeia. Vamos lá? Aqui no Pai dos Burros, o Pai dos Burros como é que a gente diz, menina, que fugiu agora, é atual. Antigamente, a gente chamava o dicionário, né? Mas hoje ninguém pode dizer nada que eu posso ser processada. Eita, Deus da glória. Mas é isso mesmo. Antigamente a gente chamava o dicionário de Pai dos Burros, mas hoje não pode mais. A candeia é uma lâmpada. E ela é abastecida com óleo ou gás inflamável e provida de uma mechinha no alto, onde você acende e ela ilumina, uma lamparina aqui no Ceará, né? E qual é o significado de candeia na palavra de Deus? Dar abertura, abrir o coração, abrir os olhos para que a luz de Cristo entre na sua vida, na minha vida. Estando em casa, ela clareia um ambiente familiar. Estando na igreja, ela vai iluminar, clarear. A palavra que ilumina o caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Os olhos são a janela na alma. Essa frase não aparece literalmente escrita na Bíblia, mas ela está traduzida a partir disso. Se os seus olhos forem bons, o corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas, porque você só vai enxergar maldade, você só vai enxergar dificuldade, você vai começar a murmurar, você vai estragar o projeto, você vai dizer que está dando tudo errado, você nunca se agrada com nada, porque os seus olhos não são bons. Estou com soluço, gente. Nossa! Então, existe sim uma importância de que a nossa visão seja boa, de que os nossos olhos sejam bons. Inclusive, quero abrir um parêntese. Algumas pessoas só enxergam bondade para os seus. Eu usei a seguinte frase:
Para o outro eu quero justiça, para mim eu quero misericórdia. Então, para os outros, você quer que ele seja assim, punido, quer que a justiça se cumpra. E para os outros que estão do seu lado, que você ama, que você gosta, que você defende, você quer literalmente que ele seja passadozinha a mãozinha na cabecinha dele e ele seja reintegrado, que tenham misericórdia dele, que ele seja acolhido. Mas para os que estão de fora, que se danem. É isso que os seus olhos estão vendo? É isso que os seus olhos têm interpretado como que uma coisa que seja boa? A janela da alma é uma interpretação poética e popular do conceito expresso em Mateus, indicando que os olhos revelam o que se passa no nosso interior. E isso é a mais pura verdade. Os nossos olhos expressam os nossos sentimentos e emoções. Quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está alegre, quando você está prestando atenção em alguma coisa. Tem gente que sai de órbita e fica assim, olhar vago. Ali pode estar pensando em nada e pode estar pensando em tudo. Os olhos, quando alguém está raivoso contra você, com inveja, com algum sentimento, olhe para os olhos dessa pessoa que eles vão falar muito mais do que as palavras que estão saindo da boca daquela pessoa. Porque a gente tem uma neurolinguística própria no nosso corpo e esse corpo vai falar, pode ter certeza. Foco e escolha. A passagem bíblica nos convida a escolher o que nós vemos e como nós vemos. Os olhos de Deus veem tudo, os nossos precisam de iluminação. Os olhos de Deus, independente de claro ou escuro, ele vê tudo. Ele vê a destruição, ele vê o amor, ele vê porque a palavra de Deus diz que ele conhece a intenção do nosso coração. A palavra ainda não chegou à boca e ele já conhece a intenção do coração. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, com aquilo que você transforma em atitude, porque isso é o que está dentro de você. Os nossos olhos revelam os nossos sentimentos, a nossa força, a nossa enfermidade. O brilho do olhar vai sendo apagado. Existe uma palavra de Deus para nós nesta manhã. É que o Senhor nunca nos desampara, nunca nos abandona e Deus tudo vê. Nem se preocupe com o que estão fazendo com você. Não se preocupe com o que estão tramando contra você. Por quê? Porque Deus vê tudo. Eu coloquei essa frase no meu coração e literalmente tenho caminhado com ela. Não importa o que é que estão tramando, o que é que estão fazendo, como que estão te vendo, não importa, Deus está vendo. Tu és o Deus que me vê, Gênesis 16:13. Então, ela chamou, clamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Não olhei eu também depois daquele que me vê? Tu és o Deus que me vê. Um Deus que nos vê, que nos refaz, que constrói para nós um caminho de paz e de justiça. Esse Deus que tudo vê, ele está te vendo. Que nessa manhã você possa entender e saber que os caminhos do homem, todos eles estão diante de Deus. Provérbios 5, 21, 22. E ele considera todas as nossas veredas. O Salmo 139 diz que Deus conhece tudo sobre nós. Ainda que eu me esconda no mais profundo abismo, tu estás me vendo. Os olhos de Deus não são como os nossos olhos. Jó, porque ele observava os confins da terra e vê
tudo debaixo dos céus. O Salmo 33. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade do seu lugar de morada. Ele observa todos os moradores da terra. Um Deus que tudo vê. A nossa visão é limitada, mas a de Deus é um scanner poderoso que vê todas as coisas e realiza a sua vontade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ô glória! Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Partiu o trabalho, me atrasei. Tchau, gente. Beijo.